Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro vídeo da série Como Interpretar Melhor a Bíblia. E a primeira dica de hoje, para interpretarmos melhor a Bíblia e para podermos explicar melhor a Bíblia, é sempre lermos o texto tentando responder 3 perguntas básicas. A primeira é: o que o texto diz? A segunda é: o que o texto quer dizer? E a terceira é: como isso se aplica a mim? Eu escolhi aqui um texto que nós vamos meditar um pouquinho nele, tentando responder essas 3 perguntas. Vamos para o texto? É o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. É um texto bem conhecido e nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, analisando esse texto e tentando responder primeiramente a nossa primeira questão, que é: o que o texto diz? Quando nós tentamos responder o que o texto diz, quer dizer que nós vamos tentar ler o texto da maneira mais precisa possível. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa importante nesse texto, por exemplo, é que muitas vezes nós lemos esse texto de uma maneira rápida, e como outros textos também, e acabamos ocultando, omitindo algumas palavras, ou até mesmo às vezes acrescentando algumas palavras que não existem no texto, e eles podem mudar a conotação do texto. No caso desse texto aqui, muitas vezes nós lemos e nós entendemos que o versículo está nos dizendo que buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas prestando um pouquinho melhor atenção no texto, nós vamos ver que a palavra usada aqui é: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, coisas específicas. E para entender o que são essas coisas específicas, nós precisamos é, voltar um pouquinho alguns versículos e ver quais são as coisas que Jesus está falando. Aqui Jesus falava sobre coisas essenciais. No caso, ele falava sobre comida, sobre alimentação e sobre vestimentas. E então, quando ele fala e estas coisas, todas estas coisas, ele estava se referindo a coisas específicas e não a todas as coisas. Então, você vê como uma palavra só, ela pode mudar o contexto de um versículo. E lembrando também que muito importante para nós entendermos um versículo e respondermos essa primeira pergunta, que é o que o texto diz, é sempre analisarmos o contexto do versículo. Nós pegamos esse versículo, mas nós voltamos alguns versículos atrás para nós sabermos o que exatamente Jesus estava dizendo com todas essas coisas. Tá? Então essa é a primeira pergunta que nós respondemos no texto. Lendo o texto de uma maneira precisa, de uma maneira com exatidão, todas as palavras, todas as letras que estiverem no texto, e tentando aplicar a gramática aí correta, a mais correta possível no texto. A segunda pergunta que nós devemos responder, seguindo essa nossa teoria aqui, seria a pergunta: o que o texto quer dizer? Então você vê que nós achamos aqui uma palavra, vamos dizer assim, uma palavra-chave nesse texto, que é todas essas coisas, ou seja, Jesus estava falando de coisas específicas. E aqui nós buscamos o que o texto quer nos dizer com essas palavras. Quando Jesus ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, nós podemos entender essa palavra reino também como o reinado, o domínio de Deus. Ou seja, buscai primeiro, ou buscar em primeiro lugar, que Cristo tenha o domínio da sua vida, o reino da sua vida, que ele seja realmente o rei da sua vida e a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Então aqui o texto está nos dizendo que quando nós buscamos que Deus ele seja o rei, que ele seja absoluto, que ele seja soberano na nossa vida, todas as nossas necessidades e não todas as coisas, como nós já vimos no texto, nós já vimos na resposta da primeira pergunta. Então assim nós determinamos que o texto ele quer nos dizer que quando nós buscamos a soberania de Deus nas nossas vidas, quando nós buscamos a vontade absoluta de Deus, o reinado absoluto de Deus nas nossas vidas, então ele nos acrescenta todas as nossas necessidades. Então nós respondemos a primeira pergunta, o que o texto diz, o que o texto quer dizer e a aplicação, como ele se aplica a mim, já está bem implícito nessas duas primeiras respostas que nós colocamos. Isso se aplica quando nós buscamos a vontade soberana de Deus, não uma vontade permissiva. Não somente a vontade permissiva de Deus, quando Ele nos permite que a nossa vontade seja feita, mas sim a vontade absoluta de Deus, quando nós permitimos que a vontade dele reine soberana sobre as nossas vidas, então todas as nossas necessidades são supridas. Assim como mesmo no Salmo 23, nós vemos o salmista dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, ou seja, tudo que ele me der será o suficiente. Então, aqui nós conseguimos entender essa aplicação prática para as nossas vidas. Então, tendo sempre em mente esses três primeiros conceitos. O que o texto diz, analisando gramaticalmente, analisando precisamente as palavras do texto, tentando não pular nenhuma palavra, tentando não acrescentar nenhuma palavra ao texto. O que o texto quer dizer, pode ser coisas além do que o que está escrito. E, em terceiro lugar, como esse texto se aplica a mim, como eu posso aplicar esse texto na minha vida ou na vida das pessoas que estão à minha volta, de repente até mesmo na vida da pessoa que está me pedindo uma explicação a respeito de um determinado assunto, a respeito de uma determinada situação. Então aí nós conseguimos ter um aproveitamento, ter uma interpretação melhor do texto, respondendo essas três perguntinhas básicas. O que o texto diz, o que o texto quer dizer e como esse texto se aplica a mim. Certo? Então esse foi o vídeo de hoje e nós voltamos com mais dicas sobre como interpretar melhor a palavra de Deus. Fique com Deus e que Deus te abençoe.